há um interesse de boa parcela da bancada do PSB que essa federação se consolide. Então, eu sou otimista, eu acho que o que é mais importante avançou bem, que é o PSD caminhar com Lula, que são essas equações dos estados, a possibilidade do Alckmin se filiar ao PSD e virar vice do Lula, então tudo isso são variáveis que corroboram com um sentimento de que a federação pode, para além da coligação nacional, pode sair a federação. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. E para contribuir com o debate político em um ano eleitoral dos mais importantes da história do país, o nosso programa começa hoje uma série de entrevistas com presidentes e porta-vozes dos partidos políticos com representação na Câmara dos Deputados. Todos foram convidados por e-mail e todos são bem-vindos. E de hoje até agosto, quando se realizarão as convenções partidárias, o Brasil de Fato Entrevista trará a você, telespectador, análise sobre o que esperar dessas eleições. Hoje, estreando a nossa série, a presidenta do PCdoB e vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos. Olá, presidenta, como vai? Tudo bem, José Bernardes, e todos que fazem aí o Brasil de Fato. Para mim é uma honra e um prazer maior ainda poder estar partilhando com vocês esse debate sobre os desafios que nós temos pela frente no país. Luciana Barbosa de Oliveira Santos é presidenta do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Em 2018, foi eleita a primeira mulher vice-governadora do estado de Pernambuco na gestão de Paulo Câmara. Entre 2011 e 2018, cumpriu mandato como deputada federal. Já no final dos anos 80, também foi vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Obrigado, presidenta, por encontrar um tempinho na agenda que eu sei que é bem atribulada, né? Tem bastante coisa. Queria começar fazendo uma pergunta sobre as negociações para o ingresso do PCdoB na federação partidária com o PT e o PV, que já estão oficializadas, né? Esse é um elemento novo no sistema eleitoral brasileiro. Como é que a senhora entende que a federação será positiva para o PCdoB e, consequentemente, para os partidos envolvidos? Primeiro, Zé, eu posso chamar de José, Zé, tanto Claro, faz, claro. né? Pode ser. Primeiro, José, essa é uma inovação, né, na política brasileira. A federação é uma ferramenta que possibilitará uma conformação de uma frente política mais perene, né, mais consistente. Eu costumo dizer, para ser mais didática, né, que ela não é um namoro como é a coligação, que namora ali pelo período eleitoral e depois se desfaz. Também não é um casamento, que é uma fusão, né, que os partidos eles se extinguem para formar outro. Ela é uma espécie de união estável, né? Porque ela necessariamente precisa ter muita afinidade política e programática, porque afinal é uma relação de convivência de no mínimo 4 anos, mas eu penso que no contexto que a gente está vivendo, ela se reveste de uma importância estratégica muito grande, porque no ciclo político de Lula e Dilma, o PCdoB sempre reivindicou uma espécie de um núcleo estratégico do governo, um núcleo que pudesse dar o tom, que pudesse, no dia a dia, fazer debates, refletir e tomar posições políticas que conformassem uma unidade de ação política. Então, eu penso que esse exercício de unidade, ele necessariamente tem que haver na federação, porque ela não será uma federação apenas para os projetos eleitorais de 2022 e de 2024. Ela será uma convivência, né, de iniciativas comuns no parlamento, na luta de massa, na relação com a sociedade. Então, eu acho que é estratégico, ela é uma ferramenta, como disse, inovadora, exatamente por isso.
Ela não existe só no Brasil, existem vários exemplos no mundo, tanto do lado da esquerda como pela direita, né? Angela Merkel mesmo é uma espécie de federação. Do nosso lado, nós temos a experiência do CNA, né, na África do Sul. Nós temos também a Geringonça, em Portugal, ou o CDU, que é uma associação entre PV e Partido Comunista. Nós temos também a principal, acho eu, pela proximidade, pela similaridade, é a Frente do Uruguai, que é uma das frentes mais promissoras, liderada por Mujica, que teve grandes feitos no Uruguai. Então, eu penso que esse exercício, né, por enquanto, há uma decisão política do PT, PCdoB e PV, de caminharmos juntos na federação. Estamos aguardando o tempo político do PSB, porque até então a gente vinha construindo com esses 4 partidos. Não quer dizer que nós não estejamos abertos a outras legendas do nosso campo. Aliás, a meu ver, se a gente consegue ter outras legendas do nosso campo, isso tudo só agrega valor, densidade e consistência, porque, afinal, nós vivemos num contexto de um país à deriva, né, de terra arrasada, e vai ser necessário ter uma governabilidade num contexto de virada sob a liderança de Lula, né, algo mais, um núcleo, né, mais consistente, que possa dar o tom da governabilidade. Então, e estabilidade política, né? Então, eu vejo isso com bons olhos, olho essa novidade, não só sobre a ótica da tática eleitoral, mas olho com o seu aspecto também estratégico. A senhora falou que ainda aguarda posicionamentos, enfim, como os outros partidos vão se comportar com essa frente praticamente já conformada. Há espaço ainda para outros partidos, então, ingressarem nessa frente junto com o PT, PCdoB e PV? O PSB, por exemplo, foi uma das questões que encavalou a federação partidária, né? Demorou que ela saísse do papel de fato, muito por conta da indecisão do próprio PSB. O estado de Pernambuco, onde a senhora é vice-governadora, era inclusive um dos ativos que o PSB utilizou para negociar o espaço com o PT. Mas São Paulo, por exemplo, parecia e ainda parece um dos impasses. Como é que está essa negociação? Ela ainda não acabou, então? Não, ela ainda não acabou, mas eu acho que ela caminha bem, não é? O PSB já declarou que já apoiará Lula, né, para a presidência da República. Do ponto de vista da composição da majoritária nos estados, consolidou em Pernambuco, né? O PT declinou da candidatura a governador para apoiar a candidatura do PSB. A evolução da situação do Espírito Santo também é positiva, na direção do PT apoiar a reeleição de Casagrande. Embora lá tenha um candidato do PT, Fabiano Contarato, nós temos também o apoio do PSB na Bahia, né, o PT, no Rio Grande do Norte, do PSB ao PT, no Rio de Janeiro, o PT apoiando a candidatura de Marcelo Freixo do PSB, ainda essa situação em São Paulo, mas eu penso que haverá um entendimento também. Ainda há em debate a situação do Rio Grande do Sul e a novidade do momento também é a Paraíba, né? Mas isso são questões que eu penso que muitas delas podem ficar para depois dos prazos da federação, porque a federação diz respeito às soluções e equações das chapas, né, dos deputados federais, e há um interesse de boa parcela da bancada do PSB que essa federação se consolide. Então, eu sou otimista, eu acho que o que é mais importante avançou bem, que é o PSD caminhar com Lula, que são essas equações dos estados,
a possibilidade do Alckmin se filiar ao PSD e virar vice do Lula. Então, tudo isso são variáveis que corroboram com um sentimento de que a federação pode, para além da coligação nacional, pode sair a federação. E além de outras legendas. Presidente, então a gente pode voltar a falar, inclusive, sobre a questão do do governador, né, Geraldo Alckmin, que pode ser vice do presidente Lula nas próximas eleições, mas queria falar agora um pouco sobre o partido, o PCdoB. Comemora 100 anos esse ano, né? Completa 100 anos de existência, mas nos últimos períodos eleitorais o partido viveu uma certa angústia por conta das cláusulas de barreira, enfim. Há um desafio na mesa, presidenta, para manter a sobrevivência do partido? Sem dúvida, né? Porque em momentos mais de ameaças democráticas, é natural que os partidos do nosso tipo no mundo inteiro, o Partido Comunista, com as nossas características, né, tipo leninista, com a carga, né, ideológica que a gente significa e o preconceito que ao longo do tempo todo nos atacaram, não é uma coisa simples. Culturalmente, né, há uma propaganda anticomunista muito ferrenha no mundo e no Brasil. E em tempos de autoritarismo, de ameaça democrática, todo esse ambiente recrudesce, né? Então, a gente tem um presidente que todos os dias faz apologia à ditadura, não só faz apologia, como tem ameaças concretas às instituições, ao Estado Democrático de Direito, e é nesse ambiente que não é simples para um partido como o nosso acumular, né? Associado a isso, tem uma lei autoritária, que faz com que não só o PCdoB, mas várias legendas de porte tenham dificuldades de ter chapas eleitorais, né? Em 2018, quando a gente não conseguiu superar a cláusula de barreira, nós, então, conseguimos ter uma saída política que foi a integração ao PPL, né? O Partido Pátria Livre, que é uma corrente revolucionária, que veio do 8, então agregou muito valor ao Partido Comunista, e hoje nós estamos plenamente integrados, né? E daí a gente conseguiu superar aquele determinado momento. Agora nós temos o desafio de 22, que é a cláusula de barreira, que é ali atingir os 2% dos votos válidos ou eleger 11 deputados em 9 estados. A federação, ela equaciona esse problema, na medida em que quem tem que alcançar a cláusula de barreira é a federação, né, que se comporta aos olhos do TSE como um partido político, né? Então, ele resolve esse dilema tático, mas, como eu disse, essa é uma ferramenta, antes de tudo, estratégica, pela importância que isso tem para os desafios no Brasil e para a conformação de uma frente de mais afinidade, né, que se organiza por uma questão programática, que é muito saudável para a luta política no país, e até necessária. Então, a gente vive esse desafio, e acho que a federação resolve esse dilema, né, da questão eminentemente tática, mas também resolve a perspectiva, né, de uma conformação estratégica que ajudará a dar mais estabilidade e governabilidade no ambiente de virada na conjuntura brasileira. Então, eu sou muito otimista, acho que essa ferramenta tem uma importância relevante, ela muda o tabuleiro da política no Brasil e revela, ao mesmo tempo, que esse problema tático de formação de chapas, com essa lei autoritária, ela não é só um problema dos partidos pequenos, ela também é problema dos partidos grandes. Eu dizia exatamente que um partido como o PSDB, cujo presidente nacional é pernambucano, não tem chapa em Pernambuco. Você tem um partido como o MDB, que tem uma liderança como Jarbas Vasconcelos, que foi governador do estado, também não tem chapa em Pernambuco.
você tem o partido de Kassab, o PSD de Kassab. Também não tem chapa em Pernambuco. Então, esse não é um problema só para os partidos pequenos. Essa lei, ela tem uma dinâmica, né, impõe uma lógica muito concentradora. No final do ano passado e no começo desse ano, as pesquisas elas mostravam um cenário extremamente favorável para o ex-presidente Lula, com possibilidade de vitória no primeiro turno, enfim. Apesar da distância até a eleição de fato, né? Agora as coisas parecem um pouco mais equilibradas, talvez. A senhora acredita que essa tende a ser uma batalha dura entre o Lula e o Bolsonaro? A gente vê uma terceira via totalmente descolada já dos dois principais candidatos, né? Eu penso que os espaços que o Bolsonaro ocupa e que o Lula ocupa, eles são muito grandes, né? É como se você tivesse um aeroporto, um estacionamento ali do aeroporto, tivesse dois Boeings muito poderosos e é muito difícil você ter espaço para o avião descer e outros para subirem. Não quer dizer que tudo esteja dado, porque é natural, a dinâmica da política ela é muito veloz, né? E ela se altera muito rapidamente. Mas, a princípio, a força do legado de Lula, né? E a capilaridade que o bolsonarismo tem com um pensamento extremista, né, e de direita, ele é assustador até na sociedade brasileira, né? Porque o Bolsonaro é um desmando, né? Talvez seja o pior presidente do planeta. Diante da Covid, ele se comportou como aliado do vírus, fez deboche da doença, né? A resultante é que nós temos o pior resultado do planeta em relação ao enfrentamento à Covid, é a pior quantidade de mortes pela população. E como se isso não bastasse, um desmonte de tudo que é política pública, né? Se o processo de desindustrialização do Brasil ele já era muito grave, ele então se aprofundou ainda mais, né, sob a ótica de Bolsonaro. E se o rentismo e o mercado era quem dava o tom da lógica da agenda econômica, isso se elevou à enésima potência, né? Ao mesmo tempo que ele fala que ele é o homem da antipolítica, nunca se viu o Congresso Nacional Brasileiro sequestrar tanto o orçamento brasileiro. Mais da metade do orçamento brasileiro é conduzido pelo Congresso Nacional. Hoje, você tem um esvaziamento completo do papel do Poder Executivo. Os ministros, seja ele qual for, o ministro da Integração Regional, o ministro da Saúde, eles têm que pedir aos deputados que apresentem emendas pelo domínio que o orçamento brasileiro tem hoje, que o Congresso tem sobre o orçamento brasileiro, né? Então, ao contrário do que ele disse, nunca antes nesse país você viu o sequestro, né, do orçamento brasileiro e a diminuição do poder efetivo, do poder executivo no país. Então, nós temos que entender essa resiliência que Bolsonaro tem, que apesar de tudo isso, da fome, da inflação, da Covid e tal, ele apresenta ali, nunca caiu de 20%, 25%, né, que mostra um enraizamento muito forte. Por outro lado, Lula é a volta da esperança de um tempo muito exitoso, né, de um tempo de satisfação, né, de ascensão das classes sociais, de poder de compra, né, do direito de ir e vir, do emprego. Então, essa memória é muito forte nos brasileiros, e por isso essa rápida, né, pode-se dizer assim, liderança de Lula nas pesquisas. Então, a gente não pode subestimar. Eu penso que o Lula tem consciência disso, não tem salto alto nessa disputa. Nós temos que ter a dimensão do quanto ela será dura. De qualquer forma, existem ferramentas no exercício do poder.
o Bolsonaro faz pacotes cirúrgicos para determinadas bases sociais. Ele fala para os evangélicos, ele fala para caminhoneiro, ele fala para a carreira dos policiais militares, ele fala o Auxílio Brasil, embora não seja uma conquista dele, foi uma conquista da oposição, mas é ele quem capitaliza. O FIES, né, ele acabou algo que Lula anunciou, né, que anistiaria, ele anistiou, né, uma boa parte aí da juventude do FIES. Então, tudo isso ele vai fazer medidas cirúrgicas para impactar numa recuperação da sua popularidade. E penso que hoje isso há uma consciência para segmentos amplos no nosso campo de que sem frente ampla nós não ganharemos as eleições. E até por isso esse movimento, por exemplo, se justifica em relação ao Alckmin, né? Esse exercício de frente ampla, para que a gente possa atrair segmentos que têm desconfianças com a esquerda, que têm passivos com a esquerda, e a gente não tem outro caminho que não seja frente ampla para derrotar um projeto de extrema-direita no Brasil. Sobre a aliança iminente entre Lula e Alckmin, como é que a senhora e o PCdoB enxergam essa união? É a chance de garantir uma governabilidade de um futuro governo Lula? Nós precisamos juntar todos os segmentos que, mesmo que não tenham afinidade da agenda econômica, têm uma afinidade democrática, têm uma afinidade social, e acho que isso é que nos une hoje a uma figura política como Alckmin, por exemplo, porque ele teve toda a sua trajetória no PSDB, mas ele é um democrata, né? Mas ele tem compromissos com a agenda social. E o que nos diferencia, né, que são aspectos da agenda econômica, são coisas que nós vamos ter que entender que existe um campo majoritário que pensa diferente do Alckmin, mas que ele converge no momento de muita necessidade, até histórica, né, de não aprofundar o ambiente de ameaça à democracia que a gente vive no Brasil. Isso é o exercício de frente ampla. Você vai juntar figuras diferentes, mas que colocam o interesse do país à frente das divergências que nós temos. O interesse do país hoje é a defesa da democracia e de salvar o povo brasileiro da situação de miserabilidade que a população tá vivendo, né? Então, acho que é isso que nos une e acho que é uma saída política que sinaliza positivamente para dizer o seguinte: nós não queremos esse tipo de radicalização que não nos leva a nada. Nós queremos ter uma agenda que reconstrua o país. E, para isso, nós precisamos ter amplitude, precisamos colocar muita gente nesse campo anti-bolsonarista. Para a gente finalizar o programa, presidenta, também esse mês de março, mês de luta pelos direitos das mulheres, acho que é importante a gente falar sobre a posição que a senhora ocupa nesse momento. A senhora é uma das três únicas mulheres que ocupam um cargo de presidenta de um partido ao lado da Gleisi, né, da Gleisi Hoffmann, do PT, e da Laís Garcia, que divide o posto de porta-voz da rede. Apesar de serem mais da metade da população brasileira, a representação partidária das mulheres ainda é extremamente pequena, né? As determinações da legislação eleitoral, inclusive, da necessidade de 30% de mulheres nas eleições, nunca foi seguido à risca pelos partidos. Ou, em alguns casos, como a gente viu nas últimas eleições, foi completamente burlado. O que fazer para resolver isso? Então, José, eu penso que a gente avançou muito, né? Eu acho que as mulheres foram muito valentes desde a Constituição de 88. Depois nós fizemos a bancada do Batum. E as mulheres atuaram não só na agenda democrática para garantir melhores a superação da subrepresentação feminina. As mulheres atuaram em vários campos, né, da dinâmica da luta política brasileira. Cristina Tavares, por exemplo, que é pernambucana, ela foi constituinte, ela atuou nada mais nada menos numa área dinâmica, que é a luta pela uma tecnologia da informação brasileira. Ela foi decisiva na formulação de uma política para a TI do Brasil. Ela também foi a mulher que contribuiu para que na Constituição brasileira a gente tivesse marcos avançados no sistema de comunicação no Brasil. Então,
as mulheres, para além da luta para poder ter igualdade de gênero, elas também atuam em vários campos da atividade política brasileira, né? E mesmo assim nós temos, como eu dizia antes, a pior representação, a terceira pior representação no Parlamento Nacional. A gente só perde para o Haiti e para o Belize. Nós conquistamos ao longo desse tempo todo posições importantes, que é 30% das chapas, 30% do fundo partidário. Agora, cada voto das mulheres vai ser considerado dobrado, por exemplo, para efeito da cláusula de barreira. Nós também alcançamos essa questão de pretos e pardas como financiamento das eleições, né? Mas isso tem se demonstrado insuficiente. São medidas boas, importantes, mas ainda insuficientes para a superação da representação e da desigualdade na representação parlamentar, no executivo. Então, nós achamos que as melhores experiências no mundo todo, José, só se deram ou do voto em lista, porque o voto em lista você bota lá um terço, então 2 homens ou uma mulher, ou em vagas, que é o que eu penso que a gente deveria lutar no Brasil. Aliás, faltou muito pouco para a gente aprovar. Faltou 18 a 19 votos, quando eu era deputada federal, eu acompanhei isso de perto, para que a gente tivesse uma quantidade de vagas no parlamento, porque isso é que torna efetivo. A gente queria partir do que nós já temos hoje, 15% de vagas. E o que sobrasse ia ampliar objetivamente a nossa representação. Mas por muito pouco nós não aprovamos, mas nós só vamos dar esse salto quando a gente efetivamente conseguir vagas específicas para as mulheres no parlamento. Porque o problema da desigualdade de gênero ele é cultural, ele é secular. Você não resolve isso lentamente. Quer dizer, você até resolve, mas você vai demorar décadas para poder ter uma melhor representação. Você só resolve com políticas afirmativas, com reformas políticas que dê conta dessa questão, né? Então, eu sou otimista, eu acho que, apesar de tudo, o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e o mês de março, ela acaba sendo um momento de reflexão, de debate, chama a atenção da necessidade histórica, né, desse debate, e faz com que muitos atores se mexam, se dê atenção a essa necessidade, e o PCdoB, vamos dizer assim, a gente fala isso com muita autoridade política e tranquilidade. O PCdoB é um partido comandado por mulher, nós já tivemos presidentes mulheres no Amazonas, em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Quer dizer, nós não debatemos isso de retórica. De fato, nós somos um partido com efetiva força das mulheres. A nossa bancada, metade são mulheres na bancada do nosso partido. Presidenta... Fora Bolsonaro. Presidenta Luciana, muito obrigado, viu, por essa entrevista. Obrigado por conseguir um tempinho na agenda. Infelizmente o programa é curto, tinha muito mais questões para trazer aqui. Fica com certeza para uma próxima. Muito obrigado, viu? Por nada, sempre à disposição. Firme na luta. Tchau, tchau. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana, no mesmo horário local, estamos de volta.